O Povo Pode, o nosso novo podcast, na verdade uma conversa bem real, regada a muito café, aguinha e uma prosa boa, pra gente conversar, falar sobre maternidade, vida de casado, mulher, negócio, empreendedorismo, enfim, assuntos diversos, na real mesmo, tá? Aqui a gente vai abrir o coração, vai abrir a mente, vai ser uma troca de experiência muito rica que nós vamos ter aqui, porque aqui, meu povo, o povo sempre pode. E no primeiro episódio, quem vocês acham que está aqui? Marcel Alves? Olá. Sim! E ele que disse que vai fazer várias perguntas para mim. Perguntas essas que eu ainda não respondi publicamente. O que será que vem por aí, hein? Só sei de uma coisa. O povo pode. O povo sempre pode. E como eu disse que aqui é na real, porque, ó, Francisco tá dormindo, se eu colocar no berço vai acordar, vai chorar e a gente não vai conseguir fazer o nosso bate-papo aqui, então vai ficar no meu colo e é assim, é real. E como é real, eu vou até ligar o cronômetro que eu esqueci de ligar. Porque, né? Senão a gente fica aqui proseando. Exatamente. Se tem uma coisa que eu e Marcelo a gente gosta de fazer, é conversar. Isso porque a gente fica junto 24 horas por dia. Imagina se não fosse assim, né? É isso aí. Bora pro Povo Pode? Tá feliz com esse projeto? Na verdade, esse projeto surgiu da cabecinha de Marcel Alves, né? E não é a primeira vez que eu embarco em projetos que surgem da cabeça dele. Quem lembra do quadro Profissões? São tantos, né, projetos que a gente já participou. Graças a Deus. De TV, da FOCME, enfim. O Casal Manicel. Então, bora, vamos ver o que é que dá. Exatamente. Na verdade, a ideia do podcast, dessa conversa, ela surgiu porque nossas conversas sempre foram bastante produtivas, né? A gente sempre conversou com várias pessoas diferentes, e não só a trabalho, mas também ali, com aquela famosa resenha. A vida, né? Com a vida, né? Então a vida nos trouxe várias pessoas diferentes, e a gente sempre conversou com todas elas. E sempre assuntos tão profundos que a gente falava, não, por que a gente não... A gente cresce tanto com esses assuntos, por que não tornar isso de uma maneira mais real para todo mundo, né? E aqui estamos nós. E aqui estamos nós. Isso aí. Isso aí, com o Francisco no colo, como você falou, né? É a realidade, É a vida né? real É o que acontecendo. o Marcel falou, vamos fazer o real. Então, assim, não é nada montado, né? A gente não conversou sobre o que a gente vai falar. Eu não sei quais são as perguntas que o Marcel quer fazer, mas eu acho que vai ser bom. E vai ser bom. Eu sempre falo isso no meu Café do Povo, né? O Café do Povo é outra coisa que continua, tá, gente? Lá no meu Instagram. Mas eu falo que o Café do Povo, ele me ajuda em primeiro lugar. Eu vou chorar. O Café do Povo me ajuda em primeiro lugar. Tudo que eu falo ali é pra mim. E claro, se ajudar outra pessoa, muito bom, né? É Deus me usando, sendo instrumento de alguma forma, né? Pra levar o que eu sei, o que eu tô vivendo, o que eu passei. E agora, o Povo Pode... É isso, a gente quer trazer essa realidade e eu acho que também vai nos ajudar muito como casal, como empreendedores, porque esse bate-papo é muito bom, é muito bom. Então, eu acredito que a primeira beneficiada disso tudo sou eu mesma, né? É nós dois, no caso. No sentido de nos ajudar, né? Eu acho que vão ser bate-papos bem produtivos. Esse primeiro é com o Marcel, mas virão outros convidados por aqui também, né? Várias pessoas vão participar, então... A ideia é realmente essa, a gente trazer o nosso dia a dia para uma conversa gravada, né? Então, por mais que está sendo gravada a conversa, a nossa ideia... Sem cortes. Exatamente, ser uma coisa sem cortes. Então, assim, eu já começo perguntando para você, nesse momento atual, como é ser mãe? Ser mãe, olha, é tanta coisa ser mãe, gente. Eu tô vivendo, assim, a melhor fase da minha vida e, ao mesmo tempo, a fase mais desafiadora. O Francisco é um anjo, ele é uma bênção. Como criança mesmo, assim, ele é uma criança muito boazinha, uma criança que interage, uma criança simpática, uma criança que não super estranha desenvolvida, ninguém, né? Não estranha ninguém, come, mama, enfim. Eu não tenho dificuldades. A única dificuldade que eu tive, né, foi a amamentação, mas que foi um período, passou e agora sim.
Então eu tenho muito que agradecer. Porém, é um fardo ser mãe. Ainda mais pra mim, que sempre fui uma pessoa muito agitada, que fazia 5, 7 coisas ao mesmo tempo. Só que tem vezes, sendo mãe, que eu tenho que fazer a minha prioridade, que é o Francisco. Então ou estar ali só amamentando, ou estar ali nanando, alimentando ele, né? Dando a papinha. É isso. As outras coisas todas ficam. E esse ficam ainda, às vezes, me atordoa, né? Então, assim, buscando todos os dias o equilíbrio. Por exemplo, eu estou na fase de 6 meses, né, do Francisco, então eu já estou na fase de querer criar uma rotina para mim. Porém, o Francisco não tem uma rotina, né? Ele não tem uma rotina certinha de todos os horários. Todo dia ele vai fazer isso tal hora, ele vai acordar tal hora. Não, ele acorda tem dia tal hora, outro dia ele acorda 2 horas depois ou 3 horas antes. Quem acompanha os nossos stories, principalmente o seu, vê muito isso, né? Não tem uma rotina certa. E com isso a minha rotina fica prejudicada. Sim. Então, para eu ir na academia, né, para eu ir no salão. Então eu vou tentando me equilibrar. Continuando ainda nessa temática aí, eu não vou perder o fio da meada, eu quero que você fale pra gente uma coisa que a maternidade te surpreendeu positivamente, que se você não sabia, não tinha ideia, isso surpreendeu você, e uma negativamente também. Eu acho que a positiva... Eu não sabia que eu me considero uma mãezona. É claro que eu acho que eu ainda tenho muito que aprender e a gente nunca para de aprender. O Francisco me ensina todos os dias a ser mãe, mas acho que eu já tô me saindo uma super mãezona, assim. Antes do Francisco nascer, eu falava, meu Deus, acho que eu não vou dar banho. Meu Deus, acho que eu não vou dar papinha. Eu tenho medo que ele se afogue. E não, eu estou fazendo de tudo, de tudo. Então, desde o primeiro mês que eu acabei ficando sozinha aqui em casa, né? Coincidiu da minha mãe estar doente, o Marcelo ter que viajar e eu fiquei sozinha com o recém-nascido. Então, eu me surpreendi comigo mesma nesse sentido de nasce um filho e nasce uma mãe. Por mais que você nunca tenha feito aquilo, é uma habilidade que Deus te dá. Porque ser mãe é um dom. Ser mãe é um dom. Agora, de forma negativa... Eu acredito que, primeiro, a amamentação no início foi eu não pensei que eu ia sofrer tanto, então foi um período muito difícil para mim, um período que eu quase desmoronei, né? Desisti da amamentação, e tudo bem a mãe que desiste, eu fui persistente, consegui passar pela fase mais crítica, mais difícil, e consegui amamentar, né? Estou amamentando ainda, e acho que essa questão, como eu não tenho essa rotina, eu não consigo enumerar tudo que eu faço. E eu sou muito disso, né? De fazer, de produzir. Para mim, o dia valeu a pena se eu produzir. E com uma criança não é assim. Então, às vezes, falta... acredito que dessa forma negativa, de eu não conseguir me sentir tão produtiva quanto antes. Porém, entre tanto e todavia, se a gente para pensar, cara... Uma mãe, ela é produtiva da hora que ela acorda, desde a produção do leite até tudo que ela faz para o filho. É a produtividade em pessoa. E ainda assim, a gente às vezes acha que não está produzindo o suficiente, sabe? Porque a carreira, né, a parte de empreendedora acaba ficando, né? Sim. Então, assim, você não faz tudo como você quer, na hora que você quer, enfim. Eu acho muito louco isso, porque é uma... Assim, a Mônica, de fato, ela sempre se cobrou muito em tudo. Tudo que ela faz, ela se cobra muito. E ela se cobra no sentido de, será que isso que eu estou fazendo é o de melhor que eu consigo fazer de fato? Ou consigo melhorar ainda mais? E isso na parte profissional. E em tudo, assim, em todas as áreas, como filha, com a mãe dela e tal. E eu vejo ela, às vezes, se cobrando muito para que ela... dê conta de ser uma mãezona, como ela disse, e ao mesmo tempo dar conta de ser uma profissional também, sem perder nada, né? E isso é praticamente impossível, né? E só que aí entra o casal, porque às vezes eu quero jogar a culpa no Marcel. Opa, vai chegar a minha hora.
Porque assim, aí eu quero jogar a culpa nele, sabe? Então eu quero que ele edite, eu quero que ele faça o que eu não tô dando conta de fazer, né? E não é que eu não tô dando conta de fazer, eu não estou deixando de atender o cliente no dia agendado, não. Mas É aquela cobrança de tipo assim, eu consigo fazer muito mais do que eu tô fazendo nesse momento. é isso aí. E ela não está fazendo porque ela tem agora, né, um ser, A prioridade, a né? nossa prioridade, É o né? Francisco. O Francisco. Então, ela, de fato, ela não vai fazer tudo aquilo que ela poderia fazer porque precisa de tempo, precisa de, além do tempo, precisa de ter também outras questões, né, que vai muito além do nosso tempo. Mas aí Mas também, Marcel, nasce uma mãe, nasce uma culpa, sabe? Porque eu me culpo por, às vezes, achar que não estou dando conta da minha vida profissional, da forma como eu acho que poderia estar dando conta. E, ao mesmo tempo, eu me culpo porque era tudo que eu mais queria, era ter um filho, né? Foram 4 anos aí, né, nessa expectativa, né? Os 2 últimos, enfim, né, fazendo vários exames, aquele tratamento todo, aquela loucura. E aí eu vou reclamar que eu tenho um filho para ficar amamentando? Nossa, não, mas você é ingrata. Pessoal, você vê que aqui o povo pode e tô sem filtro, tá? Eu vou perguntar tudo que eu quero, porque aqui o povo pode ir sem corte, tá? O único corte que vai ter é de uma câmera para outra, no máximo. Ou o povo agora vai me amar, ou dessa vez... Mas o que eu vou perguntar para a Mônica, uma coisa que eu tenho observado nos últimos tempos, é que quando a gente falava sobre a amamentação, ela sempre falava, eu vou dar uma mamar pro Francisco até ele querer. Então, tipo, ela falava assim, eu acho que, assim, se ele quiser com 2 anos, até os 2 anos eu vou dar, né? Só que ultimamente eu venho sentindo nas conversas que esse prazo ele tem encurtado, né? Eu tô ouvindo conversas agora, tipo assim, pretendo até 1 ano pelo menos. Então, assim, de 2 caiu para 1, né? Como é que tá isso? Como é que tá a sua cabeça nesse momento? O que você pensa agora, Mônica, que tá pensando? É porque a amamentação, ela te exige muito. Então, eu sinto o meu corpo cansado. Eu acho que a pior fase já passou, né? A pior fase. Porque amamentar é algo muito solitário. Eu nunca falo a pior fase passou, porque... Calma, amamentar né? é algo solitário, gente. É só você e o seu filho e Deus. Não tem, entende? Não tem quem vai passar por você. A amamentação é isso. E a amamentação, ela te, como que eu posso dizer? Exige. Não só exige, mas ela não deixa você fazer várias outras coisas. Por exemplo, eu sinto que eu estou fora do meu peso. Tem 10 quilos fora do meu peso, só acima do meu peso, né? E às vezes eu me sinto feia, eu me sinto horrorosa, que eu quero voltar no meu peso, né? Eu quero emagrecer. Mas ao mesmo tempo eu não consigo ter essa rotina de ir na academia, de ter a alimentação certa, porque pra mim a amamentação me dá muita vontade de comer doce. Aí vem essa ansiedade, aí eu comer essas porcarias rápidas. E aí eu não consigo ter... E eu sou, gente, uma pessoa extremamente disciplinada. Mas eu não tô conseguindo ser. Extremamente. Eu sou disciplinada agora, mas extremamente disciplinada eu não estou conseguindo ser. Então, eu não consigo voltar no meu peso. Então, a gente sabe que eu tenho lipedema também. Então, um dos tratamentos seria com Monjaro. Tomando Monjaro não pode amamentar. Então, tem tudo isso, né? Só que daí vem a culpa, né? A gente vai soltando, eu vou tentando colocar na minha cabeça, então até 1 ano acho que tá bom de amamentação, para eu não me sentir tão culpada de deixar de amamentar com 1 ano para eu me cuidar. Deu para entender? Sim. É muito complexo. Gente, mãe é uma coisa complexa que, assim, exige paciência do companheiro, exige conversa, diálogo, porque senão a mãe endoida. É por isso que a gente vê tanto pós-parto de mães doentes, mães que entraram em depressão. Porque muitas das vezes as mães não são entendidas, não são compreendidas nesse sentimento. Gente, os nossos hormônios, eles estão assim, malucos. Então, isso vem, a espinha começou a aparecer, então vem uma queda, né, na beleza, tudo que você ficou ressurgindo na gravidez.
acaba tendo essa queda agora no pós-parto. Então, tudo isso pesa. Tudo isso pesa. Você falou da cabeça da mãe, ela acaba, assim, né, ficando meio que em parafuso, né, nesse momento. E eu vou perguntar da sua cabeça, como é que tá a sua cabeça agora, mãe? Você tá 100% ou não? Você acha que tem alguma coisinha ainda? Não, não tô 100%. De jeito nenhum, eu não tô 100%. Eu acredito que eu estou 70%. Tá muito bem, então. Eu não tô depressiva, né? Eu não fiquei depressiva, triste, não, nada disso. Eu fico estressada às vezes, eu fico cansada, eu me acho feia às vezes eu me acho linda. Então, eu ainda tô tentando me arrumar e me enxergar de novo. Por exemplo, tô numa crise de identidade com roupa. Eu tirei um saco de roupa do meu armário, porque eu não me vejo mais vestindo essas roupas. Aí você pensa, né? Tirou um saco de roupa. Nossa, agora deve estar com pouca roupa. Pior que não, gente. Ainda tem muita roupa. Mas ainda, por mim, eu tiraria todas, entendeu? Meu Deus. Eu faria... Mas só que eu também não sei qual é o estilo que eu quero ainda. E o mais engraçado de tudo é que ela tira as roupas delas e quer tirar a minha também. Ela olha pra... Tipo assim, tem roupa que eu gosto de usar e uso bastante, né? Eu sou daqueles que usa a roupa até acabar, até a roupa evaporar do meu corpo. E aí tem roupa que eu uso, ela fala assim, não, mas essa roupa tá muito velha, não. Eu falo, gente, mas eu gosto. Ela quer tirar as minhas roupas. Porque eu não sei, essa crise de identidade acabou acontecendo comigo. Então, mas ao mesmo tempo, eu não sou mais a menininha, mas também não deixei de ser a espivitada. Ainda sou filha, mas agora sou mãe. Então eu não achei ainda. Você consegue fazer, só a atitude de desenhar pra gente conseguir compreender isso, em grau de porcentagens, assim, 100% de Mônica, quantos por cento que é da menina, quantos por cento que é da mulher, da profissional, quantos por cento que é da mãe? Da mãe é 50% hoje. 50%? 50%. O meu papel de mãe hoje é a minha prioridade. Da esposa? Quantos por cento da esposa? A esposa, Assim, eu acho... se a mãe ganhou 50%, você já pode ter certeza que a esposa... A esposa, eu acho que hoje eu tô beirando uns 20%. Uns 20%. Eu não tô sendo, assim, a esposa master. E também nem quero me cobrar por isso. Mas ainda tô nos 20%, porque eu ainda cuido de alguma forma do Marcel. Então, não cuido como cuidava antes, Sim. mas ainda Normal, cuido aceitável, dele. Né, a comida, a roupa. Então, eu ainda cuido, mas eu deixo a desejar, né? Dar um carinho. Né, assim, 20%. Tô aproveitando hoje, pessoal, pra... 20%. Isso aqui não é o povo pode, isso aqui é uma lavagem de roupa suja. E aí eu diria mais 20% no meu profissional, né? Entre menina, entre meu profissional, é onde eu posso ser, né, espiritada, enfim, mais a questão da seriedade que tem também, e uns 10% como filha. Eu tento me esforçar ainda, né, de ser como filha, porque hoje, sendo mãe, eu não admito que filho nenhum maltrate a mãe. Ou deixe a mãe de escanteio. Ou não coloque a mãe na sua vida. Não seja ao menos grato pela mãe que tem. Porque sendo mãe hoje, eu entendo que o ser filho... O filho tem que ser grato a uma mãe. Independente da mãe, tá, gente? Só da mãe ter tido você, ter te carregado ali os 9 meses, a mãe que cuidou dessa criança, assim, que não sabia fazer nada, né? Gente, é de uma paciência, é de uma entrega tão grande que não dá pra admitir um filho esquecer que tem mãe. Não dá. Ah, Mônica, mas nós temos as exceções? Sim, tem as exceções, a mãe que abandona, da mãe que não cuida, sim. Mas eu tô falando de quem é mãe. De quem é mãe. Se você tem uma mãe, não tem como você maltratar, deixar de fora a sua mãe da sua vida. Qual o sentimento, é claro que tem muito amor envolvido aí, mas qual o sentimento aflorou que talvez não
de fato nenhum naquele momento, antes de você ser mãe, antes de vir o Francisco, você tinha e aflorou com a chegada do Francisco em relação à sua mãe? A gratidão. A gratidão, porque a minha mãe, ela teve uma... Começou, né, a primeira Márcia nasceu, acho que ela tinha de 19 para 20 anos, então muito nova. E num ambiente muito difícil, né, num ambiente de escassez. Então, a minha mãe, ela se virava nos 30, né, para poder dar alimentação, né, junto com meu pai, obviamente, educação, amor, cuidado, com 4 filhos, né, eu ainda de caçula chegando. Então, eu acredito que a gratidão, ela aflorou muito em mim quando se trata do ser mãe. Então, eu acredito que... Tanto que é muito engraçado, sabe? Acho que eu nem falei isso para Marcel ainda, porque eu olho, principalmente homens que já são casados, né, que têm a sua família, eu olho e falo assim, como será que ele era, né, quando era criança, né? Será que ele lembra, né, de que era criança, que era cuidado por uma mãe? É porque eu já fico imaginando Francisco, sabe? Grande, independente. Será que ele vai se lembrar, né, de uma mãe, principalmente homem? Porque a mulher, ela, né, a mulher que consegue ou que quer ter filho, ela ainda tem esse papel do sentir ser mãe. Agora, o homem não. O homem nunca vai ser mãe. Então, eu acredito que esse sentimento que eu estou tendo, você não vai ter. E aí eu fico olhando os homens hoje, eu fico pensando assim, nossa, ele já foi um bebê, né? Será que ele lembra da fase de criança? Será que ele consegue ser grato à mãe dele, tudo que a mãe dele fez, deixou de fazer por ela para fazer por ele? Então, eu vou falar de mim, né? Como homem. Eu acho que eu não tinha esse sentimento pela minha mãe. Infelizmente, minha mãe já faleceu. Mas eu não tinha esse sentimento de como é a importância real de tudo que ela passou. Isso eu não tinha. E eu só fui ter a partir do momento que eu participei, junto com vocês, de cada momento da chegada do Francisco. Uhum. Então, eu só consegui abrir os meus olhos no momento do parto, que eu vi, e a minha mãe teve todos nós praticamente normal, só a minha irmã mais nova, eu acho que foi cesárea, eu acho. Porque depois ela operou, né? Mas assim, todos nós também fomos normal, assim, né? Nascemos de parto normal. Então, olha só a quantidade de coisa que ela passou, e isso nenhum homem vai entender, a não ser se ver pelo menos a sua esposa passando. Se ter essa sensibilidade, né? Se deixar impactar por isso. Então, foi um aprendizado muito grande. Eu falo que a Mônica, ela nesse momento, tipo assim, eu sempre fui muito apaixonado pela Mônica, eu sempre, né? Mas quando eu vi ela passando por coisas ali no parto, naquele negócio, daquele sentimento, daquela dor forte, naquele momento tão... que a mulher fica entregue, cara. Ela é uma experiência que eu tive ali vendo ela, que eu toda hora me colocava no lugar dela e falando, cara, se fosse eu ali no lugar dela, eu não ia conseguir. Eu tenho certeza que eu não conseguiria. E a maioria dos homens não conseguiria. Então eu acho que é uma dádiva muito grande a mulher ser mãe. E acredito eu também que é o que mais próximo se assemelha ao amor de Deus. Porque é um amor, assim, é uma entrega, assim, é uma entrega tanto de corpo, alma, mente, espírito, é tudo. Você sente a dor ali, e é uma coisa que você não espera nada em troca. Você não espera o Francisco fazer 1 ano e falar assim, mãe, parabéns pelo parto que você teve e tal, porque eu nasci de certo. Não. É uma coisa que você faz por amor a ele, sem esperar que ele vai te agradecer um dia. Exatamente. Né? E eu acho que é mais ou menos que assemelha o amor de Deus. Então, assim, é uma experiência que eu tive naquele momento ali, que eu olhei a Mônica com outros olhos. Eu já era apaixonado por ela, fiquei ainda mais, porque eu vi o que ela passou, como que foi. E eu, assim, analisando, assim, eu acho que assim, as mulheres que decidem ter parto normal, né? Não que a cesárea tira a beleza do parto, nada disso, mas toda mulher que decide ser mãe, ela tem força, ela tem, além da força, ela tem toda a questão fisiológica para isso, mas ela
precisava também ou precisa ter alguém, um companheiro ali para dar força, para dar ânimo a ela, para dar um respaldo, porque é muito triste você ver alguém, uma mulher passando por isso sozinha, né? E é uma realidade que acontece, várias mulheres passam por isso. E não é qualquer um Exato. que pode estar lá. Muitas vezes o seu parceiro, seu marido, não vai ser a melhor pessoa para estar te acompanhando no seu parto. Porque o mudar a cabeça ali depende muito de quem está com você te apoiando. Porque se você for fraco, eu precisei ser muito forte, mas se você for fraco, na minha exaustão, eu posso cair também. Sim. Então, você precisa de alguém assim, forte, que tenha coragem e que tenha participado do processo de preparação para um parto. Eu gosto de falar, amigo, gosto de... Bom quando dia! alguém tá acordando. Bom dia! Oi, flor do dia! Tá fazendo download ainda. Mas eu gosto de falar que se o pai não acompanha a gestação do início ali até o momento do parto, e na hora do parto quer entrar na sala, eu aconselho que nem entre na sala de parto, porque é uma coisa tão forte que se você não se preparar antes, é capaz de você atrapalhar a equipe que está ali, né? Brigar com todo mundo, porque não entende o processo, e é um processo doloroso, né? Então você não vai, ninguém gosta de ver a sua esposa ali, sua mulher, quem você ama, sofrendo e tal, com dor, e você ali sem poder fazer muita coisa, só dando ali palavras de força, de apoio, segurando a mão. Então, eu aconselho mesmo, se você não se preparar para isso, nem vá. Nem vá. E a mulher também, tá? A mulher também. Falar, eu vou ter parto normal, vou ter parto cesárea. A melhor coisa é que você estude, você busque, pesquise sobre os partos. Faz toda a diferença quando você sabe por que você escolheu aquele meio, né, para ter o seu bebê. Então, eu queria o parto normal, mas eu tinha na minha cabeça que se algo desse errado, que fosse prejudicar a saúde do Francisco, eu iria para uma cesárea. Então, isso tudo faz muita diferença para que você tenha um parto aí 100%, né? Que você consiga passar pelas dores, suportar as dores, enfim. Marcelo, já tem todo esse horário aí? Já tem. Já estamos chegando meia hora de podcast, né? E eu ainda tenho várias perguntas para fazer para a Mônica. Que isso, gente? Vai ficar quanto tempo falando aqui? Né, filho? Tem que perguntar para a mamãe tudo, né? Porque depois que desligar ali, não tem choro nem vela, né? Não tem choro nem vela. Então, Mônica, eu acho que assim, a mulher, ela, de qualquer forma, ela é muito mais forte do que o homem. Isso eu aprendi vendo, analisando e estando com você. Mas tem outra coisa também que eu queria saber. Hoje ele tá que tá. Tem outra coisa que eu gostaria de saber. Ele se preparou, tá, gente? Eu aqui não. É que as pessoas sempre perguntam pra gente se o Francisco ele fica rindo o tempo todo, né? Eu vou trazer algumas perguntas que eu ouço aqui, tanto no meu Instagram quanto eu vejo no seu também. Se o Francisco fica rindo o tempo todo, se ele é o tempo todo risonho, assim, como é que ele é? Eu vou trazer essas perguntas pra gente respondendo aqui. 80% do tempo ele é risonho. Ele é um menino muito feliz, que dá risada. Aí ele acorda, às vezes tá num lugar que ele nunca viu, esse monte de luz aqui. Acesa. Aí ele vai fazendo um download mais devagar, mas daqui a pouco Mas se ele tá com fome, se ele tá sujo, ele vai chorar. Ele aprendeu a reclamar. Tá? Se o colo do pai não é o colo que ele quer, ele reclama porque ele quer o colo da mãe. Então, ele é um garoto 80% risonho e 20% fica o choro e a reclamação. Tá vendo? Sua mãe tá falando de você, ó. Né, amor? Mas a mãe te ama. A mãe te ama. A Mônica falou aquela hora. Gente, não tem coisa melhor do que a criança olhar pra você com esses olhinhos. Ainda mais mamando. Quando tá mamando, ele fica com aquele olhinho assim, ou dá aquela risadinha de canto de boca. Ó, vou dizer, toda dor, todo enjoo, todo sofrimento vai por água abaixo. Você esquece, nem que seja por um instante, você esquece. Porque é o olhar mais puro, mais verdadeiro que tem de uma criança linda como essa olhando pra você assim, ó,
com esse olharzinho. A Mônica falou das porcentagens dela, né? Que ela tava 50, 20 e 10. e 10, né? Eu vou fazer essa porcentagem aqui do que eu acho e vejo. Eu acho que ela tá hoje 25, 25, 25 e 25. Nossa! 25. Explique-nos. Vou explicar por quê. Porque ela... Uma coisa é você fazer aquilo que você poderia fazer e não está fazendo. Ok. Mas tudo que a Mônica faz, ela, por mais que ela não esteja fazendo aquilo que ela gostaria de estar fazendo, que ela sabe que ela pode fazer, mas ela faz muito bem. Então, ela é uma mãezona, como ela falou. Ela também é uma excelente filha, que eu vejo também. E independente do tempo que ela está aplicando para cada uma dessas coisas, mas toda hora que ela precisa de resolver, fazer alguma coisa, ela faz, ela resolve. Então, como esposa também. Então, assim, eu vejo que essa porcentagem na minha cabeça, ela divide de maneira igual. O que pode mudar é a relação ao tempo, mas a qualidade que ela está prestando para mim é a mesma. Então, eu diria que ela está aos 25% aí dividida. Vendo? Tá vendo, gente? Por isso que é bom conversar, converse com o seu parceiro, porque às vezes tem coisas que só existem na sua cabeça. Isso eu digo principalmente para as mulheres que tiveram nenê. Porque às vezes a gente fantasia algumas coisas, a gente coloca como real algumas coisas e nem sempre é. Porque falta conversa, falta diálogo, né? E agora a reclamação aí, Ó. ó. Vocês querem ver o Francisco? Rindo, chorando, real. Eita lasqueira, vocês ouviram, né? Rotando. Eu acho que tá cheio esse neném. Ó. Ah, viu o microfone, pai? O microfone. Vou por aqui, ó. Isso. Quer mexer em tudo, ele é bem curioso, né? Ele não estranha ninguém, graças a Deus, porque a gente está sempre em ambientes diferentes. A gente brinca que toda hora que ele acorda, ele está no ambiente. Então, ele faz esse download que a gente ele falou, né? Que ele dá uma olhada, analisa tudo, as pessoas e tal, e depois, aos poucos, vai se soltando. Mas ele é sempre muito tranquilo, assim. E tá na fase de curiosidade, né, amor? Muita. Mas eu amo saber que ele é curioso, o olhinho dele não para, sabe? Quer olhar tudo, quer ver tudo, quer tocar. Então... Mas você vai ter que segurar o microfone. Então é muito lindo isso. Tem várias coisas que eu queria falar com a Mônica aqui, mas eu não quero passar muito do tempo ali que a gente pensou, né? A gente já pensou que ia fazer um podcast mais ou menos de meia hora, que era o suficiente, já passou. Então, assim, outra das coisas que eu vejo também que eu, como marido, observo a Mônica, é que ela assim, a sua esposa, ela tem o poder e a habilidade de mudar o ambiente dela, né? A Mônica tem esse poder, ela sempre teve esse poder. Então, quando ela acorda bem, a casa toda está excelente. Mas quando ela acorda mal, meu amigo, aí você se prepara. Então, eu sinto muito isso. E aí eu quero perguntar para ela, os dias para você, nos últimos dias, vamos dizer nos últimos 2 meses, tem sido mais dias bons ou ruins? De acordar feliz e vamos, ou aquele dia vamos ter que passar por esse dia? Olha, eu acho que eu tenho tido dias bons e dias ruins. Eu acho que mais bons do que ruins. Eu não diria dias ruins, não. Eu diria dias desafiadores para mim. Quando eu tenho muita coisa para entregar e sabendo que o Francisco é minha prioridade, é aquela história que eu já contei para vocês. Então, tem dias que eu acordo estressada, tem dias que eu acordo cansada, tem dias que esse garotinho vai para a cama 3 horas da manhã e quer mamar e não quer dormir, né? Sendo que a maioria das vezes ele dorme no bercinho dele, mas agora com o dentinho saindo, então depende da noite, né? Tem 2 noites agora que a gente tá dormindo bem, mas Toda vez que a gente viaja, a gente passa também. uma semana meio que perrengue, Então tem né? tudo isso. Então tem dias que eu acordo, só vou, sem pensar muito. E tem dias que não. Haja vista meu café do povo. Tem dias que eu faço, tem dias que eu não consigo fazer. Vocês sabem disso, né? Então, mas eu acredito que são dias bons que eu tenho vivido, porque
viver essas descobertas junto com o Francisco está sendo muito bom, porém desafiador. Vamos falar um pouco de perrengue. Quando a gente viaja com o Francisco, tudo flui de forma natural ou como é que acontece? Desde a primeira viagem com ele. É de forma natural, porém, claro, a gente tem os perrengues, porém eu imaginei que a gente teria mais perrengue por viajar com o bebê. Eu me surpreendi. Primeiro porque o Francisco, ele é muito bonzinho. Então, pra ele tá tudo bom, tá tudo bem. Se ele tá de barriguinha cheia, tá trocadinho e tá sem sono, ou se ele tá dormindo. Então, ele foi super bem no avião. Lá na viagem de carro, lá, né, que a gente vai pra Cachoeiro também, super bem. Mas é claro, é cansativo, gente. É uma criança. Ele faz pra cocô. Gente é cansativo, né? Ele fez cocô já no voo, né, em mim. É muito cansativo. Eu me preocupo com ele, se ele tá cansado, se ele não tá. Então tem tudo isso. Mas a cabeça de mãe é uma coisa inexplicável. A gente consegue pensar os mínimos detalhes, sabe? Eu vou levar uma mamadeira a mais, extra, por causa desse período para cá, ele pode querer mamar e não dá para sair da cadeirinha. Então, tudo isso a gente vai pensando. Hoje, por exemplo, eu fui sair de casa, eu só ia sair. Eu não ia tomar café, porque eu ia num lugar que ia ter café, então eu falei, eu tomo café lá. Mas antes de sair, eu falei assim, não, preciso deixar uma mamadeira para o Francisco pronta. Aí eu falei assim, não, mas ele precisa comer uma frutinha, então já vou botar na airfryer uma frutinha aqui, já vai aquecendo a frutinha, aí depois o Marcel só levanta, faz o purezinho para ele. Então, é assim, você não tem mais como você sair, só sair. Só se arrumar, vestir sua roupa e sair sem pensar nele. É aí que eu digo que eu não estou sendo 100% tua esposa, porque eu não pensei no seu café da manhã, eu não pensei no seu almoço, mas no dele eu pensei em tudo. Sim. O que eu ia fazer já de almoço para ele, sabe? Que ia dar tempo. Eu acho que assim, né? Como você falou, o homem ele tem que entender, na verdade, as funções, né? Eu acho que são momentos e fases que a gente passa. E é claro que no início, quando era eu e você, a nossa forma de se tratar era de uma forma, né? Era diferente do que está sendo. E também, não só isso, mas o tempo que você tinha para me oferecer era bem maior, né? E eu mesma coisa. Então, eu acho que quando a gente consegue, o homem principalmente, consegue entender isso e consegue, em vez de criticar, em vez de ficar apontando e começar a criar situações, ou melhor, criar soluções para que isso seja de uma maneira passe de uma maneira mais tranquila, é melhor. Então, assim, eu entendo muito bem, igual quando ela saiu e tal, e deixou tudo certinho pro Francisco e tal. Aquilo ali, ela deixou pro Francisco, mas ela deixou pra mim também. Então, na cabeça dela, tipo assim, ó, não deixei nada pro Marcel. Mas não, na verdade, ela também deixou. Porque se ela só sai e não deixa nada para o Francisco, ela, além de não deixar nada para ele, não deixou nada para mim, porque eu ia ter que levantar, fazer o negócio, e aí talvez ele pode estar chorando, e eu não tenho o peito. Então, assim, dificulta a minha vida. Dificultando a minha vida, dificulta a vida dele. Então, é como se fosse um jogo em cadeia, né? Então, assim, quando ela saiu e deixou pro Francisco, ela deixou para mim também, porque aí eu já dei para ele já ficou mais tranquilo, né? Eu coloquei para ele um videozinho para ele assistir enquanto eu tomava café. Então, assim, a minha vida ficou mais tranquila porque a vida dele estava muito tranquila. Agora, imagina se eu começo a criticar. Nossa, ela saiu, deixou tudo aqui para ele, não lembrou nem de deixar um pão para mim. Então, assim, é uma maneira de você pensar também, né? O homem, no caso. Porque a sua esposa, deixando a vida do seu filho bem mais tranquila, ela automaticamente facilitou a sua vida. Então, é assim que eu penso. Então, assim, por isso que eu falo que quando ela fez a questão da porcentagem da vida dela, eu acho de forma diferente, porque por mais que ela não tenha feito o pãozinho para mim, ela também facilitou a minha vida. Tá vendo? Isso é bom quando se tem esse reconhecimento. Já ajuda e muito, né, a mulher. Ela se sente valorizada quando se ouve um reconhecimento desse. Agora, um adendo. O Francisco vai ser como eu, tá? Vai. Quando ele quer uma coisa, ele não desiste. E eu só falo uma coisa pros dois. Não me coloque no meio.
Vocês se A resolvam. gente tem uma personalidade muito parecida, né, Francisco? Veio a cara do pai, veio a cara do pai. Eu confesso aqui, ó, é eu de novo. Todo mundo que me conhece quando eu era criancinha, assim, as primas, as tias, fala, Marcel, é você de novo, é o mini Marcel. Ok, mas é o gênio inteiramente da mãe. Inteiramente da mãe. É isso aí. Né, meu filho? E, Mônica, você, algum momento da sua vida, você pensou que ia vir, assim, uma Xerox minha? Não. Eu tenho até... A Mônica pensou que ele ia vir com o olho azul, gente. Eu achei que ia puxar o olho do meu pai. Jamais imaginei que ia ser o mini Marcel. Eu sabia que era o Francisco, mas não sabia que ia vir a cara do Marcel, não. Achei que ia vir um pouco mais de mim, né? Da minha E família. assim, a gente fala muito sobre outro assunto que eu vou trazer pra roda aqui, que é sobre... A gente vai ter mais filho, Mônica? Tá na mão de Deus. Porque eu não estou tomando anticoncepcional, já estou avisando todo mundo aqui. Se bem que a nossa vida, marido e mulher, tá assim, bem capenga, devagar, né? quase parando. Aproveitar as oportunidades. Então, tá na mão de Deus. Mulher tem prazo, apesar a gente sabe que se Deus quer, não importa a idade, tem tudo isso. Vou ligar o microfone. Isso. Mas tá na mão de Deus, então se for pra ser que venha logo mais um, eu não me sinto assim preparada pra ter outro filho, mas também não me sentia totalmente preparada pra ter o Francisco, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Olha lá. Pra vocês que gostariam de ver o Francisco se ele chora, aí, ó. Né, meu filho? Essa aqui que eu falo pra você, que é a reclamação. Antes de você pegar ele, Mônica, vou mostrar ele só ele reclamando um pouco, ó. Você tá vendo que não é um choro, é uma reclamação. E aí ele faz de forma pensada pra Mônica pegar ele, e na hora que ela pega, ele para. Quer ver, ó? Ó. Então é isso. A vida real é essa, né, filho? E aí, dá um sorrisinho, papai, de canto de olho, né? Fala, conseguiu o que eu queria, era só isso. E é isso. A vida real, né, filho? É muito lindo assim. esse garoto. É. Então vamos finalizar? Vamos. Então, assim, a ideia desse podcast é isso mesmo, a gente conversar um pouco, falar um pouco do que a gente conversa nos bastidores e tal, trazer muito pra vocês um pouco da nossa vida. E, não, igual a Mônica falou no início, a gente vai procurar trazer pessoas que fazem parte da nossa vida para conversar, né, trazer pontos de vida também diferentes. E a ideia do O Povo Pode é isso. O povo pode ter acesso às informações que a gente tem, né? O tipo de conversa que a gente conversa nos bastidores e que a gente é tão relevante pra gente, a gente consegue evoluir como pessoa, como ser humano, como profissional. E a gente quer trazer tudo isso para esse universo, para essa mesa. Não só essa mesa, mas precisa estar aqui nessa mesa, mas em outros lugares. E essa é a ideia do Povo Pode. O povo pode saber disso. O povo pode, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é só o primeiro bate-papo de muitos que virão ainda. Eu tô aqui no livro aberto para poder contar, não só de maternidade, não só como esposa, mas depois a gente pode falar da nossa parte de empreendedorismo, financeira, enfim, várias outras questões a gente pode trazer aqui nesse bate-papo. Que eu acredito, Marcel, que se a gente passar por esse mundo e de alguma forma inspirar ou ajudar alguém, contribuir, a gente já está contribuindo, né? E eu acho que é isso que Deus espera da gente, né? Que a gente seja útil na vida da outra pessoa. Então é isso, meu povo. Aqui o povo pode. Isso aí.